Essa casa está infestada desse tipo de discurso. As pessoas sentam e trocam tapas nas costas com pessoas que defendem que bandido bom é bandido morto. Mas é claro, quando a pessoa diz que bandido bom é bandido morto, ela não está falando dos crimes de colarinho branco, dos corruptos, ela não está falando dos políticos cujo helicóptero foi pego com meia tonelada de cocaína. Quando ela fala em bandido bom e bandido morto, ela está falando do bandido pobre, do bandido negro, de preferência, morador das periferias. Ela está aludindo a um imaginário, né, um imaginário popular, de que o bandido que merece morrer, ainda que o Brasil não tenha pena de morte, é o bandido negro e pobre. Nos anos 90, nós tivemos as grandes chacinas no Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, de Vigário Geral. Depois nós tivemos, em 92, a chacina do Carandiru. E, naquele momento, a comunidade internacional atentou para o fato de que no Brasil se praticava execuções extrajudiciais, no vácuo da legalidade, extermínio de pessoas no vácuo da legalidade. Já naquele momento, o Brasil foi sentenciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por causa das ações, das execuções extrajudiciais praticadas por grupos de extermínios e por milícias. Ou seja, isso não é uma novidade. Não estamos tratando aqui de uma novidade. Esse é um problema que é sistêmico. E estamos sempre buscando soluções biográficas para questões sistêmicas, em que pese a minha solidariedade às mães das vítimas do Cabula e o caso de Itacaré. Eu sou solidário a eles, eu não tenho ideia do que seja a dor deles, porque eu não sou pai ainda, mas eu venho de uma periferia do interior da Bahia, abaixo da Candeia, em que há 2 anos, em frente à casa onde a minha mãe morava, onde moram hoje as minhas tias, ocorreu uma chacina em que morreram 4 pessoas, vítimas de grupos de extermínio, há 2 anos. Eu entendo essa dor, mas a gente tem que entender que essa é uma questão sistêmica. Não adianta a gente evocar questões biográficas, casos isolados, porque nós temos aí o caso de Vigário Geral, o caso da Candelária, do Carandiru, as mães de Acari, o caso aqui de Taguatinga, o caso do Pará, agora o caso do Cabula. Nós temos que enfrentar essa questão sistêmica. A gente pode até dar solução para o caso desse pai que chorou diante de nós, ou pode não dar. O que a gente não pode permitir é que outros como ele surjam. A solução não tem que ser só para o caso dele, a solução tem que enfrentar essa problemática do extermínio mesmo, da juventude negra. E a gente vai ter que encarar essa questão de modo sistêmico. E aí evocando, sim, a herança da escravidão, o racismo insidioso, lavar, institucional que permanece entre nós nas relações. Temos que recorrer ao nosso passado recente, temos que entrar nas questões eleitorais, do sistema eleitoral, da representação, porque ainda que Hamilton diga, e eu entendo ele dizer, queremos falar por nós mesmos, mas se não tiver representação aqui dentro, Hamilton, não adianta você falar por você mesmo, se você não tiver que ele represente aqui. Se você não tiver voz, se você não fizer parte de um sistema, se não houver um sistema eleitoral que amplie a sua participação e a sua representação nessa casa, e a representação da comunidade negra brasileira, como da comunidade homossexual, como das mulheres, das populações indígenas. Essa é a verdade. Então, o enfrentamento ele é mesmo mais complexo, mais sistêmico. E aí o debate da reforma política é necessário que entre. A questão orçamentária, o debate em torno do orçamento, ou seja, quanto de política, quanto de recursos vamos usar em políticas públicas que empoderem a juventude negra, que dê a ela acesso à educação de qualidade, a equipamentos de cultura, que promovam a cultura da vida, a vida com pensamento, porque também me preocupa muito, Hamilton, de verdade, um sentimento generalizado nas próprias classes vitimadas por essa política de segurança, que é a política de extermínio e de encarceramento. Me preocupa muito a mentalidade nessa classe que é vitimada defendendo essas políticas. Então a gente vê que a redução da maioridade penal é defendido por classes que vão ser prejudicadas com a redução da maioridade penal. Me preocupa muito, por exemplo, o compartilhamento, através das redes sociais, de execuções e violências praticadas por quadrilhas de traficantes e de ladrões na periferia. Ou seja, nós temos aí a juventude negra ou a população negra e pobre vitimada, seja pela presença do Estado, quando a polícia se faz presente com a sua ação, seja pela ausência do Estado, quando o Estado se faz ausente, quando não dá equipamento de cultura, acesso à educação de qualidade, à saúde, infraestrutura urbana, o Estado se faz ausente, o Estado também colabora para o extermínio da juventude negra, ou para o genocídio, como você quer dizer. Então, na presença e na ausência, porque na ausência do Estado, vem esse tipo de comportamento, de crueldade, de desvalorização da vida, esses códigos de conduta que também são cruéis, esses embriões de Estado que representam o tráfico de droga e as milícias, por exemplo. Os traficantes, as quadrilhas de traficantes e as milícias, que também submetem essas populações ao terror
né? A gente tem que pensar nessas questões todas. E aí, eu quero te dizer, Fábio, que nós temos um projeto de lei aqui, de minha autoria, um projeto que legaliza e regulamenta toda a cadeia produtiva da maconha. E escolhemos a cadeia produtiva da maconha porque, segundo o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, a droga ilícita mais consumida no mundo é a maconha. Então, a guerra às drogas é uma guerra à maconha. E a política para lidar com as drogas, com a drogadicção e o consumo de maconha no Brasil, é uma guerra. Mas essa guerra não está distribuída igualmente no território e ela não vitima todo mundo igualmente. Quer dizer, a ilegalidade das drogas se desdobra numa série de outros crimes, a corrupção policial, a participação indireta do Estado no próprio tráfico de drogas, o encarceramento, já somos, né, a terceira população carcerária, a quarta ou a terceira, não lembro agora, que era a quarta até pouco tempo, agora já é a terceira população carcerária, e nós temos 50 mil homicídios por ano, sendo que mais de 60% desses homicídios correspondem a essa guerra às drogas. E a gente vê qual é o perfil das pessoas que estão morrendo segundo essa guerra. Há um projeto de lei aqui que legaliza e regulamenta toda a cadeia produtiva para a gente impedir isso. Nós temos que pensar uma nova política de drogas que não pode ser ampliação de penas, endurecimento e ampliação do efetivo policial. E temos que pensar também, claro, no policial. A gente tem que pensar no despreparo desse policial. Me parece que um dos caras que foi colocado na operação do Alemão estava 6 meses na corporação. Que responsabilidade é essa que pega um policial que está 6 meses na corporação e coloca numa zona de conflito? Essas pessoas também têm medos, inseguranças, elas também estão impregnadas de um imaginário que identifica pobreza, negritude e criminalidade. A gente tem que incidir, nós temos que trazer aqui nessa CPI, eu já disse uma vez, vou dizer de novo, os meios de comunicação, os representantes de concessões públicas de comunicação que têm programas sensacionalistas que fazem essa associação. Num país em que 71% da população nunca lê um livro na vida, se informa pela televisão. Essas pessoas têm responsabilidade com que tipo de representação de violência está fazendo. Essas questões todas têm que ser enfrentadas. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, não adianta a gente avocar soluções biográficas para questões sistêmicas. Podemos e devemos investir nos casos específicos trazidos aqui, mas a CPI é um momento de enfrentar as questões sistêmicas fundamentais desse país, que envolve as políticas públicas que garantam os direitos sociais e envolva, ao mesmo tempo, um enfrentamento desse imaginário que torna as pessoas indiferentes, não só à morte de uma pessoa negra, mas à presença de uma criança de 10 anos, negra e pobre, vendendo nas ruas. Trata aquilo como absolutamente natural, como se fosse o destino dela. É isso. Obrigado.